Olá para todos, estamos aqui de volta com a disciplina Teoria e Construção de Motores. Primeiro plantão, são 2 plantões, satisfação estar aqui a bordo com vocês. Conforme a primeira experiência que nós tivemos com operação de motores, nós propomos aqui um bloco de questões com respostas comentadas, para que vocês possam arriscar suas respostas, né? E a gente possa apresentar explicações. Eu insisto que vocês respondam as perguntas conforme o conhecimento que vocês já têm. Independente se leram a apostila, se não leram, até o momento vocês têm um X conhecimento sobre motores. Tá? Aproveitem e respondam com o que vocês sabem, para que a gente possa corrigir a resposta, eventualmente tiver alguma incoerência. E dessa forma a gente pode ajustar o conhecimento de vocês ao que é mais procedente, certo? Aproveitem, não olhem na apostila, não leiam o PDF, não consultem na internet, mesmo porque a coisa aqui é mais corrida, certo? Então aproveitem, a chance de errar é aqui e agora. Né? Eu vou prosseguir aqui tirando o vídeo, né? O áudio é mais importante, inclusive para a gente provocar aquele silêncio de prova de vez em quando, enquanto aguarda a resposta, né? E no final nós vamos dar uma pequena acelerada, para que dê aquela sensação de final de prova. Afinal é bom simular tudo, né? Um treinamento completo, vamos dizer assim. Eu estou saindo do vídeo, depois no final eu retorno. Prazer estar aqui e vamos em frente. Boa sorte a todos. Mas bem, teoria e construção de motores, né? Nosso primeiro plantão, vamos ter 2, na próxima semana temos outro. Primeira pergunta: que nome recebe um motor projetado para operar com cilindros abaixo do eixo de manivelas? Né? Como é que funciona isso? Normalmente um motor, a gente está lembrado de cárter embaixo, depois vem virabequim, né? E aí vai subindo biela, pistão, cabeçote e assim por diante. Né? Isso no motor de cilindros em linha, temos o horizontal oposto, né? Que é o tipo motor de Fusca, mas tem um que nós temos o eixo de manivelas e os cilindros ficam abaixo da linha do eixo de manivelas. O que vocês acham? É motor de câmara reversa, invertido, motor reduzido ou motor subdimensionado? Essa pergunta, como sempre, no começo, as perguntas são mais simples, né? Mais fáceis. Eu vou aguardar aqueles tradicionais 10 segundos para que vocês possam pensar a respeito. Vamos aqui, então. Schumacher, Nilson, Mobile Guest. Quem será que é isso? Rodrigo, Souza, chegado. Bem-vindo, Souza. Trouxe a Força Aérea junto, né? 3 aviões, legal. Nilson, Ravel, Souza, Rodrigo, Schumacher. Ok, todos responderam? Ótimo, tá fácil, né? Vocês também são bem afiados, treinam bastante. O motor projetado para operar com os cilindros abaixo do eixo de manivelas é chamado de motor invertido. Para quem nunca viu, né? Esse motor, o motorzinho é esse aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Virabequim aqui, o eixo da hélice e os cilindros para baixo. Né? Para quem nunca viu esse motorzinho instalado, né? Ele era instalado nesse avião aqui. Muito usado nos aeroclubes antigamente. Né? Na minha infância ainda havia esses aviões voando. Hélice passo fixo, pá de madeira. Interessante. Né? E era uma concepção antiga, mas funcionava bem. Cabine dupla, com a mesma sensação de voo. Tem avião desse ainda voando. É isso, PT-19. É esse mesmo. Conhecedor aí de avião, hein, Schumacher? Beleza. Né? Esse avião ainda, recentemente, eu vi um aqui no hangar de Florianópolis, no Aeroclube de Florianópolis, tem um senhor que tem um desses e voa. Recuperou e voa. Bacana, né? Muito show. O interior dele bem simples. Vocês vejam que a carcaça do avião é uma carcaça antiga, né? Um avião antigo, mas para voar melhor, as pessoas adequam o avião a uma condição mais de aeronavegabilidade melhor, né? Instrumentação melhor para poder
a satisfação que um avião desse proporciona dentro da segurança que a modernidade nos dá. Tranquilo? Muito bom. Vamos para a questão 2, então. Que peça do motor convencional absorve a potência dos cilindros, transferindo a hélice? Que peça do motor convencional absorve a potência dos cilindros, transferindo-a à hélice? O que vocês acham? É o eixo de manivelas? É o pistão? É a biela? É o cabeçote? Pensem bem. Tá? Pensem bem. Faça aquele mental, a sequência. Câmara de combustão explode, manda para o pistão, que empurra para a biela, que vai lá para onde? Pronto. Uma colinha feita, coisa boa, hein? Aguardar 10 segundos para vocês responderem. Mais algum candidato? Alguém mais quer responder? Tá fácil, né? Ótimo. Vamos ver se a gente consegue complicar no final. A peça do motor convencional que absorve a potência dos cilindros transferindo a hélice. O que é ligado à hélice no motor convencional? O eixo da hélice. É o eixo de manivelas. Né? Então, é essa peça, o eixo de manivelas, que é a peça do motor convencional que absorve a potência dos cilindros transferindo a hélice. Perfeito? Página 17, a figura. Essa numeração de página, eu abri a apostila com o PDF, abri a apostila com outro programa chamado, acho que é Nitro, e abri a apostila com Word. Às vezes ele dá uma caminhada nessa página, tá? Então, em princípio, isso aí é a paginação baseado no PDF. Perfeito? Vamos lá, então. Tá aqui o virabrequim. Sempre lembrando dessa sequência. Não interessa se o motor é invertido, se o motor é em linha, se o motor é horizontal oposto, né? Não importa a posição dos cilindros. É sempre aquela questão. Aqui nós temos um cabeçote, aí vem o pistão, que absorve a explosão da câmara de combustão, manda para a biela, que está ligado ao eixo de manivelas, que faz girar o eixo de manivelas, que está ligado ao eixo da hélice, fazendo a hélice girar. Guardem essa figura na mente de vocês. Aproveitem essas figuras, façam aquela memória fotográfica, para que vocês possam, sem ler texto, parar, olhar para uma figura dessa e pensar como a coisa funciona. Façam isso, porque isso é interessante na hora de lembrar das coisas, das peças, né? Lembrar do sistema em funcionamento. Isso é muito importante. Tranquilo? Show, tá aqui o virabrequim. Alguém saberia me dizer para que são esses orifícios? Já está escrito aqui, ó, colinha embaixo. Não dá nem para perguntar, né? Já está respondido. Importante lembrar o seguinte: mancal, o que é mancal, o que é moente? Tá? Não se esqueçam disso. Mancal é o apoio e moente é onde vai a biela. Tá? E os furinhos são para lubrificação. Tranquilo? Vamos lá? Que materiais são geralmente usados na construção do cárter utilizado em motores de alta potência? Pense no motor forte, no motor que gera muita potência. Com o que gera muita potência, tem muito poder de explosão. O que tem muito poder de explosão gera calor. Desculpe. Não se esqueçam disso. Eles estão bastante afiados, hein? Então, só olhando a resposta que vocês estão colocando aqui, a coisa está tranquila. 10 segundos. Daqui a pouco eu vou estar falando igual um programa aí, né? Por sua conta e risco, posso perguntar, né? Mas é isso aí. Que materiais são geralmente usados na construção do cárter, utilizado em motores de alta potência? Não se esqueçam disso, tá? Motores de alta potência, tá? Geralmente é uma palavra que denota, né, o quê? O que é mais usado, tá? Vamos lá? Que materiais são geralmente usados na construção de cárter utilizado em motores de alta potência? É o aço forjado. Tá? Eu vi que o Schumacher botou liga de alumínio. Liga de alumínio é usado, bastante usado, é o mais leve, né? Mas em motores que requerem muita potência, usa-se o aço forjado mesmo, tá bom? Alta potência, cárter de aço forjado. Tá? Está lá na página
17 da apostila de vocês. Perfeito? Tranquilo? Não se preocupem não, que essa é uma questão que está aqui justamente para que vocês memorizem isso. Tá? Já houve outras ocasiões que, da mesma forma, o aluno respondeu de outra forma, né? Alumínio, titânio, tá? É a mesma questão. Memorizem isso. Se for perguntado na prova da ANAC, motores convencionais de alta potência utilizam cárter de alta potência. Show de bola! Aqui está um desenho do cárter, para vocês terem ideia, com todas as passagens. Cárter novo, né? Que o cárter vai envelhecendo, né? Vai se trocando óleo, mas existe sempre aquela questão dos depósitos, da goma que vai se depositando nos cantos, né? Não é previsto se o óleo for trocado no tempo certo. Mas assim como a água que a gente coloca num bebedouro em casa, de vez em quando, de tempos em tempos, longo tempo, né? Vai formando um leve lodinho lá no fundo, isso sempre acontece, né? O óleo também, partículas pesadas decantam, descem e ficam no fundo do cárter. Tranquilo? Aqui um exemplo de cárter aeronáutico, a fotografia não está boa, mas perceba aqui, ó, a parte baixa e aqui ele fora do motor. Tá bom? E aí, vamos para a próxima? Vamos ver o que acontece. Aqui um exemplo de cárter usado, né? Com óleo no fundo. E olha aqui as camadas coladas já. Esse é um cárter muito usado, né? Outra coisa, é bom lembrar que é como o óleo de fritura, né? O óleo esquenta, passa pela refrigeração, volta para o motor para lubrificar, refrigera, passa pela refrigeração, volta para dentro do motor e a cada trabalhada dessa ele vai aquecendo, vai ficando no fundo do motor, vai ficando igual aquele óleo velho na frigideira. É natural isso acontecer e é para isso que existem as manutenções, para que a gente possa deixar tudo sempre limpo. Se você não fizer a manutenção prevista, pode ter certeza que essa borra que você está vendo aí no fundo do cárter vai para dentro do motor, prejudicando a circulação do óleo dentro do motor e, por conseguinte, a sua lubrificação e refrigeração. Afinal, o óleo de motor é usado para refrigerar e lubrificar. Primeiro lubrificar, depois refrigerar. Vamos lá! O que é usado em diferentes tipos de motores para acionar componentes e acessórios? O que é usado em diferentes tipos de motores para acionar componentes e acessórios? Hastes de comando, cabos de acionamento, trens de engrenagem, interruptores de conectores. O que vocês acham? Diferentes tipos de motores para acionar componentes e acessórios. Essa é uma pergunta bem direta, tirada de dentro da apostila, daquelas típicas que o camarada bota, pega o parágrafo, copia o parágrafo, tira a resposta lá de dentro e põe uma pergunta. Isso pode acontecer? Sim. Então, essa pergunta é bem simplificada, né? O que é usado para acionar componentes e acessórios num motor? 10 segundos. Ok? Prontos? O que é usado em diferentes tipos de motores para acionar componentes e acessórios? Para quem respondeu trens de engrenagens, está correto. Está na página 23 da apostila de vocês. Tá? Observe aqui, ó. A pessoa disse, não, isso aí não existe. Existe sim, ó, aqui o motor radial, né? Com o legítimo trem de engrenagens, né? Para acionar tudo em funcionamento do motor. Certo? Trem de engrenagem. A gente pensa assim, poxa, é um peso, né? É uma inércia para acionar isso aí, sim. Exige lubrificação. Sim, imagine, cada eixo desse tem que estar bem lubrificado, porque qualquer arrasto vai criar peso para o funcionamento do motor. E ao gerar peso no funcionamento do motor, desculpe, vai deixar menos potência disponível para a hélice. Faz essa diferença toda? Às vezes faz. Lembre-se, por exemplo, do motor, do ar-condicionado do automóvel. Enquanto o ar-condicionado não está acionado, a embreagem não está colada do ar-condicionado, não há peso no motor. No momento que você liga o ar-condicionado do automóvel, a embreagem do ar-condicionado aciona e ele cria um arrasto no motor, certo? O motor, para funcionar no mesmo giro, você tem que injetar mais combustível. Perfeito?
Isso é questão de mecânica, não é nem uma questão de avião, carro, moto, é questão de mecânica mesmo. Tá? Vamos lá. Quais são as 3 partes principais de um eixo de manivelas? Opa! Faz umas 3 questões atrás eu falei sobre isso. Vamos lá? Quais são as 3 partes principais de um eixo de manivela? Eu vi aqui que alguém comentou sobre ruído. Pelo barulhão que faz o motor radial, acho que as engrenagens saem, como é que sai de graça, né? Vamos lá. Nilson já deu a resposta dele. Quem prestou atenção às 2 questões ou 3 questões anteriores, sabe quais são as 3 partes principais de um eixo de manivelas. Vulgo, virabrequim. Certo? Quem mais vai responder? 10 segundos. Ok. As 3 principais partes de um eixo de manivelas são mancal, moente e braço da manivela. Perfeito? Rodrigo, achei interessante sua resposta, mas é bom lembrar que a biela é uma peça colocada junto ao eixo de manivelas, tá? Tranquilo? Então não é parte do eixo de manivelas, tá? Faz parte do conjunto pistão, biela, eixo de manivelas. Mas o próprio eixo de manivelas ele tem mancal, moente e braço. Tá? Tá na página 27 da apostila de vocês. Tudo certo, Rodrigo? Tá aqui, ó. Tá? Moente, lembra-se. O que é moente? É onde eu prendo a biela. Tá? O que é mancal? É onde eu apoio o virabrequim. E o braço? É aquela alavanca, né? A manivela que eu tenho. Onde eu tenho uma distância entre o moente e o eixo principal do eixo de manivelas, da ave de manivelas. Tá? Então eu posso dizer o seguinte: se eu traçar uma paralela entre o eixo, a linha do mancal e a linha do moete, eu medindo essa distância entre a linha do mancal e a linha do moete, eu vou ter a extensão do braço. Sim. Tranquilo? Mancal está no eixo. Moente está na biela. Mancal está no eixo. Moente está na biela. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Voltar lá na figura anterior para a gente se lembrar disso. Aqui é mancal, moente. Mancal, moente. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Vai estar aqui, ó, aquela figura que nós vimos agora há pouco. Vou dar uma parada, né? Mancal, moente, eixo de manivelas, braço. Tá? Esse aqui é o eixo. Quem é o elo que transmite a força entre o pistão e o eixo de manivelas? Puxa, já falei milhões de vezes. Tá fácil. Isso é uma pergunta que nem vou esperar muito. Quem é o elo? Quem transmite a força entre o pistão e o eixo de manivelas? 5 segundos para vocês responderem. Estou contando. Ok? Já passou? Alguém mais arrisca? Quem transmite a força entre o pistão e o eixo de manivelas? Só tem uma peça que faz isso. É a biela. Muito bom. Na página 32 da apostila de vocês. Tá? Aqui, ó. Pistão, biela, eixo de manivela. Dá para até fazer uma musiquinha, né? Pistão, biela, eixo de manivela. Pistão, biela, eixo de manivela. Tranquilo? Show? Fácil, né? Memorizem essas figuras. Eu insisto, olha aqui, ó. Quanto detalhe você consegue pegar numa figura dessa aqui, ó. Mancal, moente, biela, pistão, pino do pistão, trava do pino do pistão, né? Anéis de segmento. Tranquilo? Conjunto é sempre a mesma coisa. O que muda é o desenho, o formato, né? Digo, a altura do pistão,
o curso do pistão dentro do cilindro, o braço do eixo de manivelas, essas coisas variam, mas o princípio é sempre o mesmo. É sempre um pistão, uma biela, um eixo de manivela. Vamos lá, aqui outro desenho. Essa foto não saiu muito boa aqui por causa desse desenho aqui, mas percebam, né? Imagine o trabalho que tem um parafuso desse, que isso aqui tudo pega calor, vai dilatando, né? Vai trabalhando a cada movimento, né? Então os materiais ali tem que ser um material uma coisa bem feita. Imaginem um parafuso de segunda categoria, um parafuso de mercado paralelo de baixa qualidade, sendo usado dentro de um motor que desenvolve calor, potência, força, energia, né? Uma quebra de um... O que significa um aperto errado, uma soltura de uma porca dessas, imagine, né? E vejo a responsabilidade que é montar um motor desse, né? Tá aqui, ó. Mancal, tranquilo? Vamos lá. Aqui são os efeitos de bielas que sofrem o tal do calço hidráulico. Percebe aqui? Notem que a quantidade de energia que é transmitida à biela e ela consegue entortar. Às vezes quebra. Já houve ocasião, já vi motor que a biela quebrou e motor de avião mesmo, de horizontal oposto, a biela quebrou e varou o bloco do motor, rachou o bloco do motor. Tá? Por quê? Quebra de material, fadiga de material. Tá? Efeito do calço hidráulico. Vocês sabem o que é calço hidráulico, né? É quando o cilindro enche de líquido e aí o pistão sobe e vai procurar comprimir gás, ele acaba comprimindo um produto líquido e ele não tem essa compressibilidade do gás, né, o líquido. Tranquilo? Mais uma vez a figura para vocês se lembrarem, tá? Quais anéis estão instalados nas ranhuras superiores do pistão? Lembre-se, nós temos anéis de segmento, né? Quais anéis estão instalados nas ranhuras superiores do pistão? Pergunta fácil, né? Tranquilo? Bem em cima, na cabeça do pistão, acontece a explosão. Então, primeiro, a vedar bem é o anel de compressão, né? O que vocês acham? É isso aí mesmo. Os anéis instalados nas ranhuras superiores do pistão são os anéis de compressão. Eles suportam a pressão que vem da câmara de combustão. Está na página 37 da apostila de vocês. Tá? Então tá aqui, ó. São os primeiros. Percebam, né, o formato dele, porque o pistão, esse aqui é o pistão, né? Esse aqui é a parede do cilindro. O pistão não pode ficar colado diretamente na, na camisa do cilindro, por quê? Porque os metais trabalham, quando aquecem, eles dilatam. Se fosse já sair bem vedado, aconteceria o quê? Ele acabaria colando na parede do cilindro e não funcionaria de forma adequada. Então, existe uma espécie de adequação, um adaptador, que é o anel. O anel vai fazendo o papel de adaptador para vedar, justamente para evitar dos gases da câmara de combustão aqui em cima passar pelo lado do pistão. Então, acontece a explosão e ele gera essa vedação para não existir perda de pressão de gases aqui para baixo, porque significaria perda de potência, né? O gás que não serve para empurrar o pistão para baixo, ou seja, né, para empurrar o pistão, esse gás é perda de potência. Vamos lá, essa aqui eu vou pular. Vamos lá. Próximo. Quais anéis regulam a espessura do filme de óleo sobre a parede de cilindro? Aquela outra questão eu pulei porque eu revisei ela e ela não está adequada. Tá? Eu andei revendo ela e não achei ela boa. Ela gera mais confusão do que ajuda vocês a resolver as coisas. Então vamos lá, vamos dar 7 para 8. Quais anéis regulam a espessura do filme de óleo da parede do cilindro? São os anéis de segmento, compressão, anéis raspadores ou anéis de controle de óleo? A escolha é de vocês. Tem aí 15 segundos para responder.
Ok? Anéis que suportam a compressão, né? São os anéis de vedação, né? Vou voltar lá. Aqui, ó. Anéis de compressão suportam a pressão da câmara de combustão. E os anéis de controle de óleo são os que raspam o excesso de óleo dentro dos cilindros. Voltando àquela figura, aqui, observem, anel de compressão, ele suporta a pressão. Por quê? Porque eu tenho aqui uma pequena folga, né, para poder permitir o trabalho de dilatação do pistão, para não travar o motor. O que tem aqui entre a parede do cilindro e o pistão? Óleo, tem que ter lubrificação. Por quê? Porque senão vai sobreaquecer, vai travar, como qualquer outro dispositivo mecânico que não tem lubrificação. Se isso aqui sobe e joga óleo na parede do cilindro, na hora de descer, se eu não tiver o anel de raspador, né, eu vou ter uma camada de óleo na parede do cilindro. Então, na próxima vez que o pistão subisse, ele ia empurrar essa camada de óleo lá para dentro da câmara de combustão. O que acontece? Então, o pistão sobe, explode, o anel de compressão segura a pressão, o pistão desce. Quando ele desce, o anel raspador, né, de óleo vai tirando o excesso de óleo que ficou na parede do cilindro. Então, o cilindro fica só com óleo suficiente, tranquilo, né? É por isso que todo motor consome óleo, não adianta. Pouquinho, mas consome, tá? Quanto mais velho, também, mais óleo ele vai consumir, porque o anel raspador começa a perder efetividade e começa a sobrar um pouquinho mais de óleo dentro da câmara de combustão. Aí você vai criar carvãozinho dentro da câmara de combustão? Sim, vai criar. Mas não, se estiver dentro dos limites do projeto, não vai ser tão intenso quanto se o motor estiver danificado, vamos dizer assim, tá? Por isso que o motor velho queima óleo. Tranquilo? Vamos lá. Então, os anéis que regulam a espessura do filme de óleo sobre a parede do cilindro são os anéis de controle de óleo. Está lá na página 39 da apostila de vocês. Perfeito? Em qual parte do motor se desenvolve a potência? Sim, raspador é a mesma coisa que controle de óleo, exatamente. Tá? Em qual parte do motor se desenvolve a potência? Bem-vindo, Elvis. Chegou na 9 aqui, o motor já está quase funcionando. O pessoal aí já está construindo o motor, já está na fase de quase botar combustível para explodir. Em qual parte do motor se desenvolve a potência? É no cabeçote? É no cilindro? É no pistão? Ou é no bloco? Pergunta cavernosa isso aí, né? Onde se desenvolve a potência do motor? Onde as coisas acontecem? Onde os gases trabalham? Vou pensar 10 segundos. Ok? Em qual parte se desenvolve a potência de um motor? É no cilindro. Por quê? Ora, eu tenho o cabeçote que tem a câmara de combustão dentro dele, tá? Mas o cabeçote ele existe lá, aquela câmara de combustão existe para a explosão ocorrer. Mas a expansão dos gases ela acontece para dentro do cilindro, certo? O movimento do pistão acontece dentro do cilindro. Então, o desenvolvimento da potência, a irradiação da potência, o trabalhar da explosão propriamente dito que ocorre na câmara de combustão, esse trabalho se faz dentro do cilindro. Perfeito? Tranquilo? Cláudio, tá ok? Entendeu? Está lá na página 40 da apostila de vocês. Certo? O pistão está lá para absorver, pegar a explosão, mas onde ele trabalha, onde ele vai deixar os gases se expandir, é dentro do cilindro. Show? Vamos lá. Tem aqui a figura para vocês verem, né? O cabeçote. Então, aqui é o cilindro, tudo acontece aqui dentro. Aqui eu encho de ar, aqui eu comprimo o ar, com a explosão, aqui que a explosão se expande. Tá? Tranquilo? Vamos lá, então.
Aqui outro exemplo, outro desenho. Olha a quantidade de diferentes câmaras de combustão, né? Isso aqui, cada projeto desenvolve a sua câmara de combustão para poder atingir os parâmetros que deseja. Cada motor, cada projeto tem o seu resultado prático, né? Motores de alta rotação, que o pessoal quer desenvolver muita rotação, não pode ter um pistão com muita inércia, porque senão para empurrar ele de volta vai gastar energia. Então o que acontece? É o eixo curto, é a câmara de combustão trabalhada, é o pistão com um afundamento na parte superior dele para poder diminuir, aproveitar melhor, fazer dele parte da câmara de combustão, né? Então tudo vai do projeto, perfeito? O que tem melhor irradiação, em tese, é esse aqui, esférico, porque a gente sabe que a evolução, a progressão, né, de uma combustão, ela se faz à medida que ela avança, ela vai perdendo energia, mas ela se faz como se fosse uma onda de uma pedra jogada numa lagoa, né, na água. O efeito é o mesmo dessa radiação. Então a gente sabe que aqui ficaria uma radiação mais parelha, né? Mas como eu disse, tudo depende do que você quer do motor. Aqui, cilindro e pistão novamente, né? Lembrando do pino, pistão, fixação do pino, do pistão e esse espelho. É interessante olhar um cilindro desse e dizer assim, poxa, espelhado, quase cromado, polido, não tem um arranhãozinho, né? Mas se nós formos olhar microscopicamente esse cilindro, essa camisa aí, essa parede do cilindro, a gente vai ver que ela é toda, parece uma lixa, só que a gente não consegue enxergar. Se não houvesse lubrificação, aí teria essa lixa, nos daria muito trabalho, muito calor, porque lixa com lixa dá calor, né? A porcelana, por exemplo, é usada, ela suporta bem calor, né? E ela é bem mais lisa que isso aí. Então você consegue menos arrasto, né, no movimento das peças dentro de uma camisa dessa, dentro de uma parede dessa, um cilindro desse. Tranquilo? Vamos lá. Que material é utilizado para endurecer a face interna do corpo de um cilindro, né, para resistir ao desgaste provocado pelo pistão e os anéis? Você tem o corpo do cilindro, você tem a parede do cilindro, e normalmente é usado um coating, né, um camisamento, né, nessa parede do cilindro para poder resistir melhor ao desgaste provocado pelo pistão e pelos anéis. Isso está lá na apostila de vocês, tá? Convém saber, porque esse tipo de questão que vem perdido no meio do nada, né? Poxa, de onde o cara achou isso? Achou na apostila. Pô, nem vi. Pois é, tá aí. Qual é o material usado para endurecer a face interna do corpo do cilindro para resistir ao desgaste provocado pelo pistão e pelos anéis? Prontos? 5 segundos. Ok? Material utilizado para endurecer a face interna do corpo do cilindro para resistir ao desgaste provocado pelo pistão e pelos anéis. É amônia ou cianureto. Tá? Isso está lá na página 44 da apostila de vocês. Pode olhar lá. Tá? Perfeito? Qual o padrão seguido pela numeração dos cilindros de motores opostos? Poxa, isso é uma pergunta muito interessante. Isso não é só uma pergunta para responder em prova. Isso não é só uma pergunta de teoria, vamos dizer assim. Isso é uma pergunta interessante para conhecimento. Você olhar para o motor e reconhecer aquele motor. Tá? Qual o padrão seguido pela numeração dos cilindros de motores opostos? São contados a partir da traseira, são contados a partir do primeiro cilindro da esquerda, não seguem o padrão, ou são contados a partir do primeiro cilindro da direita? O que vocês acham? Elvis já respondeu, já deu opinião. 10 segundos para vocês responderem. Posso prosseguir? Qual é o padrão utilizado pela numeração dos cilindros e motores opostos?
não segue um padrão. Depende do fabricante. Poxa, e aí? O que eu faço? Ora, você vê quem é o fabricante, pega o manual daquele motor, daquela numeração, e verifica a numeração que ele dá para os cilindros. Só isso. Tá? Isso está lá na página 46 da apostila de vocês. Perfeito? Está aqui um exemplo de motor horizontal oposto, Boxer, chamado Boxer, da Subaru. Né? Subaru é uma fábrica que utiliza muito motor horizontal oposto, porque é um motor que baixa o centro de gravidade e não ocupa muito espaço. Apenas a título de exemplo, essa foto aqui achei muito boa em termos de apresentação dos detalhes. Aqui, o virabrequim é um motor de automóvel, mas faz bem às vezes para a visualização. Aqui, né? Pistão, válvulas, eixo de cames, eixo de ressaltos para ativar as válvulas. Tá? Guardem essa figura com vocês. Depois vocês podem até colocar no site de busca lá, na internet, esse nome aqui para poder achar essa figura para vocês guardarem, para vocês, que é muito interessante. Tá? O que é levado em consideração ao projetar a ordem de fogo para o motor? A ordem de fogo também, a ordem de ignição. O que é levado em consideração ao projetar a ordem de ignição de motor? Obter balanceamento, eliminar a vibração o máximo possível, obter o máximo de potência, obter a queima ideal de misturar combustível ou minimizar os efeitos do aquecimento do motor. O que é importante? Quando você pensa na ordem de ignição de um motor, vamos considerar aí um motor 6 cilindros. 6 cilindros horizontal oposto. O que vai fazer você escolher qual ordem de ignição você vai querer? Vai querer menos vibração, melhor potência, melhor queima do combustível, misturar combustível ou mais refrigeração? O que vocês acham? Bora, pessoal. 15 segundos para vocês responderem. Cláudio, Elvis, já respondeu. Schumacher, Nilson, Ravel, Rodrigo, Souza. Uma janelinha dedo duro aqui que mostra quem está a bordo. Vamos lá? O que eu levo em consideração ao projetar a ordem de fogo de um motor? Eu busco obter balanceamento e eliminar a vibração ao máximo possível. A pessoa diz, poxa, mas eu posso querer obter o máximo de potência. Ok, mas se esse obter potência significar excesso de vibração, pessoal, vibração no motor é uma das piores coisas que tem num avião. Por quê? Ele começa a mexer com as fixações do motor. Pense, por exemplo, uma hélice desbalanceada, ela gera muita vibração, ela arranca o motor do seu suporte. Isso já derrubou o avião. Né? Então, para minimizar essa vibração, se eu conseguir eliminar o máximo de vibração antes de pensar em balanceamento de hélice, eu vou buscar isso. Então, o motor convencional, eu vou buscar uma ordem de ignição dos cilindros, uma sequência de ignição dos cilindros, de forma que a vibração se torne mínima. Tá? Isso está lá na página 46 da apostila de vocês. Tá? Aqui, ó, de ignição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu pensei, isso aqui é a ordem de ignição? Não, isso aqui é a ordem dos cilindros. Esse eu sou o fabricante, eu disse que esse é o cilindro 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Eu escolhi isso. Eu sou o fabricante. Só que nos cabos que eu coloco no distribuidor é que eu vou escolher. Ó. Cilindro 1 vem, olha, está nesse sentido, olha a setinha. Prestem sempre atenção no sentido da setinha. Ó. Aqui a setinha está no sentido horário. Aqui a setinha está no sentido anti-horário. Prestem muita atenção, vocês vejam que não existe padrão. Tá? Existe sim um desenho, um esquema que vocês vão olhar no manual e vão cumprir. Ah, então o rotor não gira sempre no sentido horário? Não, ele às vezes gira no sentido anti-horário. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? Eu vou ter a sequência girando para cá. Primeiro o cilindro 1, depois o cilindro 4.
depois o 2, depois o 5, depois o 6, depois o 3, depois o 6. Pode ver, ó, papum, papum, papum. É sempre assim, um lado outro, um lado outro, e da frente para trás. É 1, 4, 2, 5, 3, 6. Tá? Isso aqui é um motor horizontal oposto. Aqui eu tenho um cilindro, um motor com cilindros em linha. Olha a sequência. O meu rotor do distribuidor está girando no sentido anti-horário. Qual é a sequência que eu tenho? 1, 5, 3, 6, 2, 4. Então é 1, 5, 3, 6, 2, 4. Veja que interessante que ele faz. Você vai sempre, ó, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Percebe isso? Para reduzir a vibração. Show? Vamos lá. De novo aquela fotinha, para vocês memorizarem isso, mentalizarem. Isso vale tanto para automóvel quanto para avião, mormente para avião, principalmente para avião. Né? Quanto à forma, quais os tipos de válvula mais comuns encontrados? Cogumelo tulipa, tulipo cálice, cogumelo cálice ou copo ou cálice? Quais são os tipos de válvula mais comuns encontrados? O que vocês acham? Vou deixar vocês responderem aí, 10 segundos para responder isso. Essa está fácil, né? André, chegou agora também, seja bem-vindo. Esse silêncio todo que atordoa. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Ou alguém foi a nocaute aí? Tá um silêncio danado aí. Quais os tipos de válvula mais comuns encontrados? 10 segundos para vocês responderem. Estou esperando. Opa! Eu estou vendo que não tem silêncio, não. A minha barrinha aqui que travou. Perdão aos senhores, tá? Falha no sistema aqui. Ah, o Cláudio aqui manifestou, todo mundo manifestou, né? Eu que não estou vendo. Souza está aí. Que coisa séria, hein? Meu sisteminha aqui. Como é que é aquele negócio? É a peça entre o teclado, né, e o mouse aqui. Essa peça não funcionou direito. Vamos lá. Como é que é a interface? Eu não ouvi nada, estou brincando com os alunos. Tranquilo? Eu estou falando que a interface humana às vezes prejudica o andamento da coisa. Vamos lá. Quanto à forma, quais os tipos de válvula mais comuns encontrados? Prontos? Cogumelo e tulipá, tá? Não se esqueçam disso, isso é uma das questões mais fáceis e mais óbvias. E o indivíduo, na hora da prova, vai se dar mal, se não memorizar, tá? Então, cuidado, tá bom? Tá lá na página 47 da apostila de vocês. Aqui, ó, cogumelo e tulipa. Qual é a diferença entre cogumelo e tulipa? É só lembrar que o cogumelo, né, ele é abobadado, né? E a tulipa é afundamento. Perfeito? Tranquilo? Vocês não vão se esquecer disso, né? Cogumelo ou tulipa, certo? Usem ferramentas, maneiras, técnicas aí de memorizar isso, tá? Façam, vamos dizer assim, brincadeiras, né? Pensem em coisas interessantes, né? Mnemônicos, relações aí, para poderem lembrar disso. Os dois tipos mais comuns de válvulas são cogumelo e tulipa. Prontos? Quando as válvulas de admissão estão abertas? Opa, essa pergunta é de funcionamento, vocês têm que saber, muito interessante. Quando as válvulas de admissão são abertas? Depois do pistão atingir o ponto morto inferior, depois dele atingir o ponto morto superior, antes dele atingir o ponto morto superior, ou antes do pistão atingir o ponto morto inferior. Essa eu vou dar 15 segundos para vocês responderem, porque envolve um pouco mais de mental. Lembram-se da figura que eu mostrei para vocês, né? Como eu falei que é importante memorizar a figura, né? Em que momento do funcionamento, pense nos 4 tempos, né? Quais são os 4 tempos principais do motor? Admissão, compressão, explosão, escapamento. Admissão, compressão. O que acontece na admissão? Abre a válvula de admissão
pistão sobe, fecha, antes de subir ele fecha. Quando é que fecha a válvula? No momento que está no ponto morto inferior, fecha a válvula de admissão, sobe, faz a compressão, acontece a explosão, desce o pistão. Chegou lá embaixo, abre a válvula de escapamento. Tranquilo? Vamos ver quem acertou essa aí. Quando as válvulas de admissão, aquelas de entrada de misturar combustível, são abertas. Válvulas de admissão são abertas antes do pistão atingir o ponto morto superior. Por quê? Existe sempre uma inércia dos gases, né? É aquele momento em que o pistão ainda está indo e existe um tempo de abertura completa da válvula de admissão. Esse tempo completo de abertura da válvula de admissão, o pistão ainda está se movimentando para cima, certo? Quando o pistão chegar no ápice, no ponto morto superior, é interessante que a válvula de admissão esteja completamente aberta. Por quê? Porque aí quando o pistão descer, ele vai puxar o máximo de misturar combustível para dentro do cilindro. Entenderam isso? Está lá na página 49 da apostila de vocês, tá? Aqui, ó, válvula de admissão, certo? Se eu chegar e pensar que o pistão vai chegar lá em cima, aí a válvula vai começar a abrir. O tempo que o pistão está descendo, a válvula está abrindo. Se o tempo que o pistão está descendo, a válvula estiver abrindo, o que vai acontecer? Eu não vou ter a boca toda aberta, né? Então, eu não vou puxar o máximo de misturar combustível. Essa é questão pequena, né? Pequena forma, tudo é muito rápido. Mas, enfim, o pistão está subindo, chega quase lá em cima, a válvula começa a abrir. Quando o pistão está bem lá em cima, a válvula está nessa situação, totalmente aberta. Significa o quê? Quando o pistão descer, ele vai estar puxando toda a abertura, misturar combustível para encher o máximo possível, né? Ao mesmo tempo que, quando estiver prestes a chegar lá embaixo, essa válvula tem que fechar. Só que fechar a válvula é bastante rápido, né? Depende da mola, e aí acontece a compressão ou explosão. Exato. Né? Avanço que eu chamaria, eu chamaria de adiantamento, né? Avanço é um termo muito usado, é mais usado para a questão da ignição, né? Avançar a ignição. Então, não está errado, não está incorreto o seu raciocínio, tá? Mas é interessante que você se habitue a usar termos específicos para cada situação, para não gerar confusão de raciocínio depois. Até mesmo para memorizar para a prova, tá? Mas não está errado não, tá bom? Vamos lá. O que é o custo de uma válvula? O que é o custo de uma válvula? A folga entre a válvula e o balancim, o espaço entre a sede e a guia, a distância que a válvula é desalojada de sua sede ou o trajeto da válvula na guia. O que é custo da válvula? São conceitos, tá? São conceitos. A gente diz, pô, isso é uma decoreba chata. É uma decoreba, mas não leve ela como chata, tá? Porque os diferentes projetos são baseados nessas pequenas questões, nessas expressões, tá? Nesses detalhes. Cada detalhe tem seu nome, é o que eu acabei de dizer para o Schumacher. É interessante que a gente saiba o nome correto para na hora de trocar uma ideia. Por que esse motor tem mais potência? Ah, porque o custo da válvula é menor, então ele consegue abrir e fechar mais rápido, né? Certo? Então, o que vem a ser o curso de uma válvula? O curso. C a D, duas respostas: distância que a válvula desalojada da sua sede, o trajeto da válvula na guia. Não pode ser duas respostas, não. O que vocês acham? Custo de uma válvula é a distância que a válvula é desalojada de sua sede. É o tanto que ela entra para dentro do cilindro. Né? Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Está lá na página 49 da apostila de vocês. Então, o custo de uma válvula eu meço aqui, ó. É essa distância. Tá? Tranquilo? É o tanto que a válvula andou para poder abrir o máximo. Vamos ver o que o Schumacher tem a dizer. Tranquilo? Ótimo.
Não, o trajeto é o tipo de percurso que ela faz. Tá? Não é a mesma coisa, não. Tá bom, Osmar? Eu entendi o que você pensou, tá? Mas não é a mesma coisa, não. Tá? Tranquilo? A distância que a válvula se afasta da sede é o curso dela. Perfeito? Ótimo. O que determina o tempo que uma válvula permanece aberta? Opa, essa pergunta é muito bacana. O que determina o tempo que uma válvula fica aberta? O que define quanto tempo ela vai ficar aberta? É a forma do ressalto? É o curso que a haste de acionamento faz? A distância entre a válvula e a sede? Ou o deslocamento da válvula na guia? Preste bem atenção. O tempo que ela vai ficar aberta. O que faz uma válvula abrir? Aí você pensa assim, o que faz uma válvula abrir é o balancinho? Não, o balancinho é uma coisa que auxilia a abrir a válvula. É o eixo de balancinho? Não, o eixo de balancinho é uma coisa que auxilia a abrir a válvula. Tá? O que faz uma válvula abrir? Se você quiser simplificar, pense num comando de válvulas direto, sem balancinho. O que faz a válvula abrir? Me respondam, qual é a peça que abre a válvula? Qual é o dispositivo no motor que abre a válvula? Balancinho, haste, são tudo peças acessórias. São tudo peças que transmitem uma informação de abertura da válvula. Mas tem uma peça que faz a válvula abrir. Pensem. O que determina o tempo que uma válvula permanece aberta é a forma do ressalto. O que abre a válvula é o ressalto. O ressalto empurra a haste, que empurra o balancinho, que empurra a válvula. Não concorda comigo? Se eu não tiver balancinho, o ressalto empurra a válvula. Então, o que faz a válvula abrir é o ressalto. É o came. Ficou claro isso para vocês? Está lá na página 49 da apostila de vocês. Olha essa figura aqui. Vejam bem direitinho. Ó. O que determina o tanto que a válvula é empurrada aqui para dentro? O que determina o tanto? O que determina o curso? Nós acabamos de ver o curso da válvula. O curso da válvula é o afastamento dela da sede. O que determina o curso dessa válvula? É o tanto que isso aqui é pontiagudo, tanto que o ressalto é pontiagudo. Porque, olha aqui, se fosse o círculo perfeito aqui, ó, não tivesse ressalto, seria por aqui, certo? O ressalto mostra quanto a válvula vai ser empurrada para dentro do cilindro. Tá? E por que ele determina o tempo que a válvula fica aberta? Ora, se isso aqui for mais arredondado, ela vai abrir enquanto está passando, né? Enquanto está passando aqui, vai abrir e vai ficar segurando aberto. Se isso aqui fosse um prego, ia abrir e já ia começar a fechar. Passou o ressalto, ia começar a fechar. Perceberam isso? Pense nisso aqui em movimento. Ficou claro? Isso é importante. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, ó, o ressalto, a altura do ressalto, isso, o curso da válvula e o tempo de permanência aberto. Perfeito, Schumacher, é isso aí mesmo. Tá? Então, o tamanho do ressalto determina o curso da válvula. O tanto que a válvula vai abrir para dentro do cilindro. Né? Vai se afastar da sua sede. E o formato do ressalto é que determina o tempo que a válvula vai permanecer aberta. Tá? Quanto mais pontiagudo, mais rápido ela começa a fechar. Quanto mais obtuso, né, mais arredondado, mais devagar, mais tempo ela vai ficar aberta. Tranquilo? Espero ter ficado claro. Vamos para a próxima?
Isso, exatamente. Esse empurrar do ressalto que vence a força da mola. Perfeito, Rodrigo. É isso aí mesmo. Porque aqui, ó, não está acontecendo nada, certo? Quando o cucuruto chegar aqui, ele vai empurrar a válvula e vai apertar a mola. Quando o ressalto começar a abandonar a válvula, aqui a sede, a mola começa a trazer de volta. É por isso que a mola, quando está cansada, existe um tempo de retorno aqui e começa a prejudicar o fechamento da válvula. O tempo de fechamento da válvula. Certo? Respondido? Vamos lá. O que determina a distância que uma válvula se desaloja de sua sede? Isso aí é 2 segundos para vocês responderem. Falei demais, né? Colinha boa essa. Vamos lá. O que determina a distância que uma válvula é desalojada de sua sede? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Eita, vocês estão rápido no gatilho aí. C de Kami, né, Schumacher? Boa essa. Vamos lá. O que determina a distância que uma válvula é desalojada de sua sede? É a forma do ressalto do câmbio. Perfeito. Muito bom. Certo? O CAMI define o tanto que a válvula vai abrir e o tempo que ela vai permanecer aberta. Está na página 49 da apostila de vocês. Muito bem, parabéns para vocês. Show de bola. Gostei. Então está aqui de novo esse desenho. Esse desenho é ótimo. Peguem ele, fixem essa imagem aqui, né, das válvulas. Aqui tem tudo, tem guia, tem válvula, tem mola, tá? Tem ressalto. Beleza? Penúltima. Qual o propósito da mola do tucho? Que coisa boa, que pergunta fácil. Outra que está respondida, né? Qual o propósito da mola? O que a mola faz? Reduz o curso de deslocamento da válvula, mantém a válvula na sede, mantém o contato do ressalto no came ou reduz o impacto quando a válvula for aberta? Qual é a função da mola? Reduzir o curso, manter a válvula na sede, manter o contato do ressalto no came ou reduzir o impacto da válvula quando for aberta? O que vocês acham? Vou deixar aqui mais, deixa eu pensar, 5 segundos, tá bom? Não, chega. Vamos lá, acabou o tempo, vamos recolher a prova. Qual o propósito da mola do tucho? Reduzir o impacto quando a válvula for aberta. Tá? Isso está lá na página 55 da apostila de vocês. Tá? Tranquilo? Vocês imaginem não haver mola, né? Ia ser uma frouxidão. Pense no instrumento, lembra-se da questão da mola do instrumento, que leva de volta para o batente, que tem que ter a molinha, porque senão ia ficar frouxo. Tucho hidráulico, né? Tucho hidráulico além de ter a mola, ele tem um amortecimento hidráulico, de óleo dentro dele. Tá? O tucho hidráulico ele é muito bom para motores onde você quer silêncio e suavidade de funcionamento, mas ele não se presta em motores onde você quer gerar muito desempenho, porque ele tem um efeito, esse óleozinho que tem ali, né? Quando existe uma rotação muito elevada, ele cria um efeito chamado flutuação da válvula. Essa flutuação significa a válvula fica meio que pastosa, então não recolhe muito rápido, e isso acaba gerando vazamentos, perda de potência. Tá? O tucho hidráulico ele tem óleo dentro dele, é como se fosse, vamos chamar de um amortecedor. Tá? E o tucho mecânico, ele é direto, é metal com metal, pancada firme, pancada direta. Tá? Então é como se fosse sempre colado. Entendeu, Nilson? Consegui explicar? O tucho hidráulico é como se você colocasse um óleozinho entre eles, amortecendo a pancada, né? O esforço. Né? Isso cria um maior silêncio, uma maior suavidade de funcionamento. O mecânico não, é ferro com ferro.
Com lubrificação, claro, né? Mas não tem esse amortecedorzinho. Tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Orifício com óleo, tucho hidráulico, né? O câmbio de ressalto, bate, ó, câmbio com óleo. Tá vendo? Tem sempre um. Não é direto. Perfeito? Vamos lá. Quem transmite a força de acionamento do ressalto para as válvulas? Quem transmite a força de acionamento do ressalto para as válvulas? O que vocês acham? É o balancinho, a mola, a haste ou a guia? 10 segundos para vocês responderem. Bom, muito bom, balancinho. Está lá na página 56 da apostila de vocês. Tá? Tá aqui o balancinho, a mola, a haste impulsora. Tá? Tranquilo? A haste, esse aqui. Perfeito? Aqui, algumas fotos mostrando o sistema todo, só que aqui é de automóvel. É bom lembrar o seguinte, quanto menos peças, menos chance de dar pane. Esse é o princípio básico, né? Menos esforços a serem vencidos. Tá? Só voltar aqui rapidinho, curiosidade. Né? Aqui não está ilustrado, aqui nós temos um desenho com a mola. Né? Existe um fabricante, se não me falha a memória, a Ducati, ela tem um sistema de acionamento de válvula chamado desmodrônico. Né? Eu não lembro se eu comentei isso aí no vídeo, na videoaula. É um sistema que não tem mola, ele simplesmente faz tudo. Ele como se fosse um câmbio, um ressalto que empurra a válvula e na hora certa ele puxa a válvula de volta. Ele empurra e puxa. Ele não é a mola que traz a válvula de volta, ele é puxado. Então é tudo mecanicamente acionado e recolhido, certo? Isso aí é um sistema que eles desenvolveram para poder gerar mais potência e não dar essa demora de retorno da válvula para a sede através da mola. Não tem mola, não tem esse tempo de retardo da mola. A válvula é levada à força de volta para a posição de descanso dela. Tá? Tranquilo? Bom, pessoal, o que eu tinha para tratar com vocês hoje é isso aí. Espero ter atingido os anseios de vocês em termos de aprendizado. Tá? Vamos aqui. Então, pronto. O objetivo aqui é sempre provocar o raciocínio de vocês, tá? A capacidade de análise, a reflexão de vocês e as perguntas, os questionamentos, né? Vocês, às vezes, através de uma pergunta, surge outra, né? Se tiver conseguido provocar isso em vocês e chamar a atenção de vocês daquilo que eventualmente é mais importante, não tome isso aqui como sendo o mais importante. Tudo é importante. Poxa, mas daí eu vou ter que estudar tudo. Fundamental, pessoal, é vocês conhecerem o nome das peças, o que cada terminologia significa, né? Foi aquela questão do curso da válvula, né? O que cada peça faz, tá? Importante vocês se lembrarem disso. Pensem no motor funcionando. Pensem, imaginem ali, ó, cabeçote, tem uma válvula, duas válvulas, tem câmara de combustão, tem o pistão se movimentando, tem a que leva para a biela, que leva para este manivela, que gira a hélice, né? Tem a ignição, tem a sequência de ignição. Fundamental é baixar a vibração do motor, porque senão ele pode sair do batente, tá? Era isso aí. Motores de avião são sempre duas válvulas por cilindro. Como eu falei, o motor de aviação, motor convencional de aviação, ele é um motor que funciona a baixa rotação para conseguir o máximo de potência. Quanto menos peças, melhor. Eu não vou dizer para você que você nunca vai encontrar um motor que seja quatro válvulas por cilindro. Só que, partindo do princípio de quanto mais peças, mais chances de pane, e que o objetivo final não é o alto giro, e normalmente utiliza-se mais válvulas por cilindro para proporcionar uma melhor respiração do motor em alto giro, né, que não é o caso do motor convencional do avião, acho muito difícil você encontrar no motor tradicional, convencional de teco-teco, como se diz, nos aviãozinhos monomotor, ou bimotor convencional, mais de duas válvulas por cilindro.
Tá bom? Consegui responder a sua pergunta, Nilson? É isso aí. Vou encerrar a gravação e vou permanecer mais um pouco com vocês aí. Aqueles que não puderam comparecer, tiverem alguma dúvida a mais, ou mesmo vocês entrem em contato com a escola aí, tire suas dúvidas, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Até a próximo plantão, temos mais um plantão de teoria e construção de motores. Forte abraço a todos.